Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Hoje iremos falar sobre alimentos ultraprocessados e no episódio anterior falamos sobre alimentos processados. Caso você não tenha acompanhado, é só voltar a um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Mas antes, para você aí do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, comportamental e também tenho certificação em saúde mental. Então nessa parte o guia já começa dizendo: evite alimentos ultraprocessados. Mas por que devemos evitar, Rômulo? Bom, devido aos seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, como biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, o macarrão instantâneo, eles são nutricionalmente desbalanceados, tudo bem? E como é feito exatamente os alimentos ultraprocessados? A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas, tá? Que seria impossível explicar aqui. Então envolve desde a etapa de técnicas de processamento, e são adicionados muitos ingredientes, como sal, açúcar, óleos, gordura e também substâncias de uso exclusivo industrial. E os ingredientes de uso industrial mais comuns nesses produtos, nesses alimentos ultraprocessados, inclui, por exemplo, proteína de soja, do leite, extrato de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidrato, proteína. Também utiliza substâncias sintetizadas em laboratório, tá? A partir de alimento ou de outras fontes orgânicas, como, por exemplo, até mesmo petróleo ou carvão. É isso mesmo, tá? É muito importante. Por isso, então, a importância de a gente evitar os alimentos ultraprocessados. E, Rômulo, para que são adicionados esses ingredientes, que eu falei anteriormente? Bom, muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, que têm a função de estender, por exemplo, a duração dos alimentos ultraprocessados, ou, mais frequentemente, dotá-los principalmente de cor, sabor, aroma e texturas, que tornam assim os alimentos extremamente mais atraentes, Imagine comigo, se ele fizesse um biscoitinho e esse biscoitinho estragasse em 3 dias, não teria tempo de sair do sul para chegar no norte, É um exemplo. Então esse biscoitinho chegaria no supermercado já estragado, então por isso a importância. Outra importância de adicionar essa substância à indústria ela vê que eles ficam mais atraentes, Sabe aquele biscoitinho com doce, ele acaba sendo mais atraente para as pessoas. E é importante dizer que os alimentos ultraprocessados, eles podem ter adição sim de alimentos in natura, tá? Mas a quantidade geralmente é bem pequena, então por isso que é importante ficar bem atento, e mesmo assim, mesmo tendo alimentos in natura, é importante evitar porque a proporção é bem pequena. E os exemplos mais comuns de alimentos ultraprocessados são os guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou até mesmo com adoçante, pós para refresco, aquele suco de pacotinho, embutidos e outros produtos derivados também de carne, gordura animal, produtos congelados pronto para aquecer naquelas pizzas, aquele sanduíche. O que mais? Produtos desidratados como mistura para bolo, sopa em pó, macarrão instantâneo, todo mundo conhece como miojo, temperos pronto, importante ficar atento, por isso que eu sempre recomendo não usar tempero industrializado. E uma afinidade de novos produtos que chegam no mercado todos os anos. Então, todos os anos a indústria inventa um produto novo. E também inclui vários tipos de salgadinho, aquele salgadinho de pacote, cereais matinais, barra de cereais, bebidas energéticas, entre outros, tá? Então é importante dizer que os pães e produtos panificados, eles só tornam-se alimentos ultraprocessados quando, além da farinha de trigo, da levedura, água e sal, seus ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e outros aditivos. Então é importante ficar atento nisso. E, Rômulo, como identificar uns alimentos ultraprocessados? Uma forma bem prática para distinguir alimentos ultraprocessados, de alimentos processados ou até minimamente processados, é consultar a lista de ingredientes, que por lei deve constar nos rótulos, tá? Então, todos os alimentos devem conter lá rótulo e a parte de ingredientes. Então, um número elevado de ingredientes, frequentemente 5 ou mais. Então, se você leu lá o rótulo, tem mais de 5 ingredientes,
né? Sobretudo, a presença de ingredientes com nomes pouco familiares, né? Aqueles nomes esquisitos, né? E não usado em preparações culinárias, né? Então, por exemplo, gordura vegetal, óleos esterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agente de massa, espessante, emulsificante, corante, aromatizante, que mais? Realçador de sabor, então, enfim. Se vocês encontrarem esse nome, é um indicativo que o produto pertence, né, à categoria de alimentos ultraprocessados. E a pergunta que sempre o guia faz é: por que evitar esse tipo de alimento, né? Por que evitar o alimento sim ultraprocessado, né? Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Essas razões estão relacionadas, por exemplo, com o desbalanço da composição, né, nutricional, né? As características que ligam, por exemplo, esses alimentos ao consumo excessivo de calorias, né? Porque ele é mais prático, né? Acaba sendo mais prático e a gente acaba consumindo mais calorias do que deveria. E também tem um impacto na questão cultural, e o guia deixa bem claro isso. As crianças, elas são induzidas, principalmente pelas propagandas, né? A insistir os pais comprar alimentos industrializados. Por isso que a dica que eu sempre dou: não leve criança para o mercado, né? Não vá comprar, fazer compras com fome, né? Porque a gente induz comprar um alimento gostoso, né? Que seria o ultraprocessado, né? Também tem um impacto, a gente deveria evitar os alimentos industrializados porque tem um impacto no meio ambiente, tá? Desde a embalagem, a processo de industrialização, né? E, claro, também, eu acho que um dos maiores importantes motivos para a gente evitar é que leva ao desenvolvimento de doenças crônicas, né? Por exemplo, um evento cardiovascular, obesidade, diabetes, enfim. E os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados, né? São as gorduras, os açúcares, né? Às vezes eles estão separados ou juntos, né? É comum que apresente um alto teor de sódio, né? Por conta da adição de grande quantidade de sal, né? São necessários, por exemplo, eles adicionam esse sal porque eles precisam estender, né, a duração do produto e intensificar até mesmo o sabor, né? Ou mesmo para encobrir sabores indesejados, né? Oriundos de aditivo ou de substância gerada pela técnica envolvida no processamento, né? E cuidado com os alimentos que você encontra no mercado com a descrição de Diet Light. Geralmente eles também são ultraprocessados. Tudo bem? E assim, então, terminamos mais um episódio da série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.